assim, para finalizar mesmo, Vlad, no teu trabalho você fala de uma brasileirização da pesquisa, né, no Reino Unido, considerando a importância da gente fazer alguns marcos, né, de posição hoje, acho legal você falar um pouco sobre isso, considerando que a gente vive a pesquisa no Brasil, principalmente hoje. Pois é, esse conceito de brasilização é um conceito que eu tiro do sociólogo alemão Ulrich Beer, eu acho que é o nome dele, que ele faz essa noção de brasilização do Ocidente, né? Porque existe essa discussão, né, nas grandes potências mundiais, de precarização do trabalho, de precarização, de destruição do estado de bem-estar social e etc, etc. E a análise que o Ulrich Beck faz, especialmente em relação ao trabalho, ele é sociólogo do trabalho, né, é que as condições trabalhistas que os operários do Ocidente veem como perdas imensas de direito são um lugar comum dos operários brasileiros. Né? Ele parte desse princípio, de que... e aí também é um princípio, de certa forma, marxista, né? A ideia de que o fascismo o imperialismo é o fascismo do lado de fora, ou o fascismo é o imperialismo do lado de dentro, né? Mas, no geral, quando eu faço essa análise da brasilianização do Ocidente, eu estou discutindo essa questão do corte de investimentos em ciência, em educação, especialmente na educação universitária. Porque no Reino Unido, especialmente, e aí, é claro, é uma análise da economia política britânica, especialmente da economia política inglesa, o que também é algo muito interessante, porque a forma como funciona aqui é diferente da Escócia, é diferente de Gales, é diferente da Irlanda do Norte. Universidades aqui eram públicas até os anos 90. E aí, públicas e gratuitas. E tinha muito investimento estatal, e especialmente, por exemplo, você vai conversar com os meus professores daqui, todos eles vão falar, olha, na minha época, não só você estudava de graça, mas como você recebia bolsas generosas para sobreviver. Você recebia... E era isso, tipo, não era bolsa que nem, por exemplo, tem hoje em dia aqui, também tem no Brasil, que é uma bolsa que é ou dependente de você estar trabalhando, né, como iniciação científica, coisa parecida, ou bolsa porque você é aluno de baixa renda. Não, a ideia é de que todo mundo, na medida do possível, vai receber esse bursary, né, vai receber esse dinheiro para garantir a sobrevivência, para garantir que você possa estar estudando. E aí não só isso, e aí todo o sistema universitário, ele era público, universal, gratuito e bem financiado pelo governo. Teve uma reforma neoliberal do sistema universitário britânico, mas especialmente do sistema universitário inglês, que as universidades passaram a ser entidades privadas, passaram a ser gerenciadas enquanto empresas, gerenciadas baseadas numa lógica, por exemplo. E até uma discussão que eu tenho muito essa discussão aqui dentro do próprio sindicato de professores da universidade, porque as universidades hoje em dia elas têm a ideia de priorizar o lucro, de priorizar literalmente, porque as universidades elas são privadas, elas cobram mensalidades dos alunos, na verdade, uma anualidade, né, mas elas cobram dos alunos para dar aula, e é tudo basicamente gira nessa ideia de que é uma entidade privada que tem que ser gerenciada dessa forma. E, por exemplo, agora, com a pandemia, várias universidades demitiram professores e passaram teve um caso horrível até, porque as universidades teve um caso de que prenderam alunos dentro dos alojamentos, porque os alojamentos são fontes de renda das universidades. E essa lógica do lucro, essa lógica neoliberal, financeira, como você queira chamar, né, do que eu chamei. E é muito engraçado, porque nesse sentido, o Brasil não é assim ainda. Né? O Brasil ainda tem universidades públicas, ainda que não sejam... ainda que estejam sob ataque, né? Mas o que eu vou argumentando, e aí o que eu tento mostrar na tese, é que para as pessoas
aqui para os meus interlocutores, que em sua maioria eram britânicos, e todos, obviamente, tinham contato com o sistema universitário britânico, todo mundo falava, cara, isso aqui tá horrível, isso aqui tá uma merda, isso aqui tá indo por água abaixo. Por quê? E aí, por exemplo, os professores falavam, olha, na minha época, quando eu comecei isso, na época que as universidades eram públicas, na época que as universidades não operavam por essa lógica de mercado, a gente tinha financiamento de ciência. A gente tinha a possibilidade de desenvolver uma ciência que não fosse, literalmente, voltada para o mercado. Ou desenvolver uma ciência que não dependesse do que uma agência de financiamento define como inovação. E aí, o que eu analiso? Em particular, voltando para a brasilianização da ciência, é a questão da precarização do trabalho. Porque eu, enquanto brasileiro, quando eu vim para cá, eu tinha muito essa visão de que é país primeiro mundo, é tudo uma maravilha, né, essas coisas todas. E aí eu vi, por exemplo, muito, muito próximo do que eu passei, do que eu vi gente passando no Brasil, com dificuldade de fazer mestrado, com dificuldade de fazer doutorado, com dificuldade de fazer até mesmo pós-doc, por falta de verba, ou porque, por exemplo, você recebeu uma bolsa, mas sua bolsa foi cortada do nada. Ou coisas assim, eu vi tudo isso sendo replicado aqui, só que o que pra gente, pro brasileiro, parece, isso aí, infelizmente, a gente já tá meio acostumado, né? A gente fala, isso infelizmente acontece da CAPES cortar sua bolsa, etc, etc. Aqui é um escândalo, né? Aqui é isso, e às vezes a situação aqui pode até ser pior do que no Brasil, no sentido, né, eu falei de um caso que eu fiquei escandalizado, todo mundo ficou escandalizado, de um pós-doc que a bolsa dele não, porque aqui, aliás, pós-doc é emprego, também tem essa diferença. Mas o salário dele, o contrato dele estava sendo renovado mensalmente. Então, todo mês ele tinha que assinar um contrato novo. Então, estava trabalho precário nesse sentido, né? E aí, aqui estava todo mundo, meu Deus, que absurdo. E todo mundo fazia essa análise. E foi uma coisa que eu, na minha análise, também corroborei, que isso tudo está ligado a essa visão de que universidade não é vista aqui, infelizmente, não é mais vista como um bem público. Universidades são vistas como empresas que precisam dar lucro. E aí? E aí todo o sistema universitário é prejudicado. E todo mundo, né? E todo mundo, exatamente, né? Porque é isso. Até porque uma das coisas também que é interessante no sentido mórbido, é ver que universidades aqui, nas décadas de 60, 70 e 80, eram instrumentos fortíssimos de inclusão social da classe trabalhadora, da classe pobre, basicamente. Você vai ver, eu tenho professoras que era isso, tipo, uma professora minha orientadora, na verdade, ela é filha de trabalhador, o pai dela trabalhava em vestuário, sabe? Tipo, trabalhador de doca mesmo. Ela teve a possibilidade, via universidade, de inclusão social. Os meus colegas e os meus alunos já não tem mais isso, a ideia de que via a universidade. Não, a universidade, na verdade, é um gasto. Na universidade, eles vão pagar quase 10 mil libras, que hoje em dia é quase 70 mil reais por ano, para talvez conseguir um emprego mais ou menos. É Brasil. É Brasil. Sem, né, com as diferenças Sim. todas aí que você colocou e, em certa perspectiva, até muito pior, né? Sim. Então, Vlad, queria agradecer, foi muito legal ouvir você falando, foi muito legal ler o teu trabalho, melhor ainda ouvir você falando, vendo a bibliografia em bytes e áudio. Muito obrigado você pelo convite, eu amei a conversa. Então é isso. Possivelmente vamos te acionar para outras experiências também. Mas eu espero que as pessoas que, né, assistam a sua entrevista, elas
comecem a pensar em possibilidades de, né, subversão de processos e também novas possibilidades de campos, né, que nem a antropologia da ciência ainda é um campo bem recôndito, dependendo do ponto de vista, né, dos estudantes em ciências sociais, assim como das tecnologias também. Então, tá bom. Sim. Muito obrigada. Vou encerrar aqui e a gente conversa mais depois. Beijo. Beijo.